Caros jovens, muito bom dia. É um prazer compartilhar esta aula com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje nós vamos aprender sobre quarto NEF, né? Lembrando que o Senhor tinha acabado de ministrar entre o povo, estava com eles, ensinou, organizou sua igreja, estabeleceu e ordenou pessoas para que batizassem, desse um dom do Espírito Santo, fez curas, muitos milagres, teve entre o povo. Isso fez com que o povo acelerasse seu processo de conversão ao Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver grande parte dos resultados que acontecem quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Começando no versículo 1 de quarto Nef, ele diz o seguinte lá: E aconteceu que se passou o 34º ano, como também o 35º, e eis que os discípulos de Cristo organizaram a igreja em todas as terras circunvizinhas. Então, o Salvador organizou com eles aqui, eles começaram a organizar em todo o restante da terra. E todos que a eles se chegavam, verdadeiramente se arrependiam de seus pecados, eram batizados em nome de Jesus e também recebiam o Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer ao buscar uma conversão, é nos arrependermos de nossos pecados, ok? Porque a ideia é sermos como Cristo. Se é para ser como Cristo, todos nós precisamos mudar. E aconteceu que no 36º ano, todo o povo da face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas, e não havia contendas nem disputas entre eles, e procediam retamente uns para com os outros. E tinham todas as coisas em comum, portanto, não havia ricos nem pobres, nem escravos, nem livres, eram todos livres e participantes do dom celestial. Que época maravilhosa, né? Todos procediam retamente, havia honestidade, havia integridade, não havia roubo, não existia um maior que o outro, todos eram iguais. Que época maravilhosa. Essa época nós estamos nos preparando para viver em algum tempo futuro, mas começa hoje, comigo, com a minha família e com a minha comunidade. Eles começaram logo naquele tempo e toda a terra foi convertida ao Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que no 37º ano também se passou e continuou a reinar em paz. E obras grandes e maravilhosas eram feitas pelos discípulos de Jesus. Então pensem nisso, né? Grandes milagres, a terra toda convertida ao Senhor. Então, a conversão é a chave para que nós possamos viver em Sião, o uno de coração, né? Então, minha primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse, pudesse parar o vídeo agora e responder é: o que significa ser convertido ao Senhor? Nós vamos estudar sobre isso e depois eu gostaria que você comparasse a sua resposta com aquilo que você vai aprender sobre conversão, ok? Então, a primeira pergunta é: o que significa ser convertido? Depois faça a comparação daquilo que você aprendeu nesta aula, tá? Com relação à conversão e compare a sua pergunta inicial, a sua resposta inicial. O elder David Abedner, em 2012, ele fez um discurso chamado Convertidos ao Senhor. E ele ensina a diferença entre testemunho e conversão. Podemos aprender muito sobre o testemunho e conversão com o ministério do apóstolo Pedro. Quando chegou aos termos de Cesareia de Filipe, Jesus fez essa pungente pergunta aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu com determinação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Conforme evidenciado na resposta de Pedro e nas instruções do Salvador, um testemunho é um conhecimento pessoal de uma verdade espiritual obtido por revelação. Isso é testemunho. O testemunho é um dom de Deus e está ao alcance de todos os seus filhos. Todo aquele que busca sinceramente a verdade pode obter um testemunho, exercendo a necessária partícula de fé, como ensinado em Alma 32, 27.
Mas eis que se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo em prova minhas palavras e exercendo uma partícula de fé, assim que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixar que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Ou também, pondo à prova da virtude da palavra de Deus, como descrito em Alma 31:5. Ora, como a pregação da palavra exercia grande influência sobre o povo, levando a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que qualquer espada ou qualquer outra coisa que houvesse acontecido. Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. É claro que para a gente fazer isso, nós temos que fazer o que está lá em Mosias 3, no versículo 19, porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda, e a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo, despoje do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. E assim por diante, né? Todos nós precisamos tomar esses passos, né? A última escritura, Alma 5, no versículo 7, pois eis que lhes transformou o coração. Sim, despertou de um profundo sono, e eles despertaram para Deus. E eis que estavam no meio da escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno. E uma destruição os esperava. A busca e a obtenção do testemunho da verdade espiritual exige que perguntemos, busquemos e batemos, com sinceridade de coração real e intenção e fé no Salvador. Os componentes finais de um testemunho são o conhecimento de que o Pai Celestial vive, que Jesus Cristo é nosso Salvador e que a plenitude do Evangelho foi restaurada na terra nesses últimos dias. O, o Salvador também pediu a Pedro que quando ele se convertesse, ele confirmasse seus irmãos. A essência do Evangelho de Jesus Cristo produz uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza, graças à expiação do Salvador. A verdadeira conversão ocasiona uma mudança nas crenças, no coração e na vida de uma pessoa que aceite a vontade de Deus e se sujeite a ela. O que o que inclui o compromisso consciente de tornar-se um discípulo do Salvador. A conversão é uma ampliação, um aprofundamento, uma extensão do alicerce subjacente do testemunho. É o resultado da revelação de Deus, acompanhado de arrependimento, da obediência e diligência aos obediência e da diligência individual. Todo que busca sinceramente a verdade pode converter-se ao sentir uma vigorosa mudança de coração. A conversão é muito mais que um testemunho, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito do que o Elder Oaks disse. Ele diz assim: à luz dos ensinamentos, concluímos que o julgamento final não é apenas um balanço total de atos bons ou ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, aquilo que nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho são uma lista de depósito que precisamos fazer em uma conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é o plano que nos mostra como podemos nos tornar como nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. O Elder Oaks, nesse discurso maravilhoso, que é o desafio de tornar-se, ele ensina que testificar é saber e declarar. Então, o testemunho é saber. A conversão é agir e tornar-se. A conversão exige muito mais do que apenas saber. A conversão exige você fazer ou aplicar aquilo que você está aprendendo. Então, aquele povo que foi convertido ao Senhor, eles estavam aplicando
todos os mandamentos. E assim eles foram convertidos ao Senhor. Não somente uma cidade, mas toda a terra, todas as terras da circunvizinhança, todos eles foram eh, convertidos ao Senhor porque se arrependeram e mudaram. Então, lembrem desse princípio. Um testemunho é saber, um testemunho é conhecer. Eu sei que Jesus Cristo vive. Ok, é uma coisa. Agora, fazer e tornar, fazer as coisas que Cristo faria. O Elder Bedner, nesse discurso, ele diz que um testemunho não vai nos levar no céu. Ele diz assim, mas é preciso muito mais do que um mero conhecimento para nos achegarmos sinceramente e lhe entregarmos toda a nossa alma como uma oferta. A conversão exige todo o coração, todo o poder, toda a mente e toda a força. O testemunho é um início, um pré-requisito da conversão contínua. O testemunho é um ponto de partida, não o destino final. Um testemunho forte é o alicerce sobre o qual a conversão é estabelecida. O testemunho por si só não será suficiente para proteger-nos das tempestades de escuridão e da maldade desses últimos dias em que vivemos. O testemunho é importante e necessário, mas não é suficiente para prover força, proteção e espiritual que necessitamos. Então, um testemunho por si só não vai nos levar para o reino celestial. Precisamos muito mais do que saber e conhecer. Precisamos fazer para nos tornarmos como Jesus Cristo é. Minha segunda pergunta, depois de nós termos estudado bastante sobre conversão, é: gostaríamos que você estudasse todo o capítulo de Quarto Nef, tá? Tem muitas coisas interessantes aqui. E sublinhasse, escrevesse nas respostas, tá? Que você vai dar, todos os princípios ensinados nesse capítulo que ajudarão você a ter a vida eterna. Eu vou começar dando um exemplo aqui. E todos os que a ele se chegavam verdadeiramente se arrependiam de seus pecados. Esse é um princípio. Arrepender de seus pecados. Ser convertido ao Senhor, no segundo exemplo. Não ter disputas. Proceder retamente uns com os outros. Então, tem diversas coisas que você vai ter que responder, ok? Diversos princípios estabelecidos que você pode responder que te ajudarão a ter a vida eterna. Gostaria de parafrasear mais algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Vamos ler o versículo 15 primeiro. E no versículo 15 ele diz o seguinte: E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor de Deus que existia no coração do povo. E esta é a chave, ok? Por causa do amor a Deus, nós podemos nos converter, tá? Não vai existir nenhum tipo de contenda, quanto mais amor a Deus nós tivermos. Lembrando que o primeiro mandamento está muito ligado com o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Quanto mais nos enchemos com o amor de Deus, mais nós vamos também cuidar de nosso próximo. E essa é a chave. E não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Olha só o que o Elder Holland ensina a respeito disso. Qual é a chave para essa súbita mudança em direção a uma vida de satisfação e felicidade? Ela se encontra em uma frase específica nesse versículo: o amor a Deus que existia no coração do povo. Quando o amor a Deus determina o tom de nossa própria vida, dos relacionamentos que temos uns com os outros e, finalmente, de nosso sentimento por toda a humanidade, antigas diferenças, rótulos limitadores e divisões imaginárias começam a desaparecer e a paz aumenta. Foi exatamente isso que aconteceu em nosso exemplo do livro de Mórmon.
Não havia mais lamanitas, jacobitas, josecitas, zoramitas, não havia nenhuma espécie de itas. O povo havia adotado uma única identidade sublime. Conforme lemos, todos eram conhecidos como os filhos de Cristo. Então, como nós podemos nos converter ao Senhor, aumentemos o nosso amor a Ele. Quanto mais nós aumentarmos nosso amor a Ele, mais nós também aumentaremos nosso amor ao próximo. E isso vai ser uma grande bênção, tá? O Elder Reland, ele continua dizendo o seguinte: como ter o amor de Deus em meu coração pode ajudar a sentir mais união pelos outros? A união exige esforço. Ela é desenvolvida quando cultivamos o amor a Deus em nosso coração, quando nos concentramos em nosso destino eterno. Então, amor a Deus, quando cultivamos o amor a Deus, tá? E nos concentramos em nosso destino eterno. Somos unidos por nossa identidade primária, comum, como filhos de Deus, e por nosso comprometimento, às vezes, às verdades do Evangelho restaurado. Uma vez, por sua vez, nosso amor a Deus e nosso discipulado a Jesus Cristo promovem uma preocupação genuína pelas outras pessoas. Quando aumentamos o amor a Deus e a nossa vontade por nosso destino eterno, aumentamos também nosso amor por nosso próximo. E a chave de todo esse capítulo de conversão ao Senhor é aumentar o nosso amor. Lembremos dessas coisas tão importantes. Um testemunho não vai nos levar para o céu. Somente o nosso trabalho em buscar ser convertido ao Senhor Jesus Cristo. Um testemunho é saber. Conversão é fazer, tornar-se, buscar-se como o Salvador Jesus Cristo. A última pergunta que eu gostaria de deixar para você é: relaciona todas as bênçãos que você viu nesse capítulo ao estudá-lo. Eu sei que Cristo vive, eu sei que esta é a sua igreja, eu sei que passo a passo nós podemos nos tornar mais convertidos ao Senhor Jesus Cristo, podemos eliminar as diferenças, podemos ser mais semelhantes a Ele, ao nos arrependermos de nossos pecados e seguirmos o caminho estreito e apertado que conduz a Ele. Que Deus possa nos abençoar, todos nós, a sermos mais convertidos a Ele, ou a fazermos mais aquilo que Ele espera que nós façamos e com isto nos tornemos mais semelhantes a Ele. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.